Moraes nega recurso de Bolsonaro. Trânsito em julgado, acabou. Comentei hoje de manhã aqui. Vamos primeiro a notícia, depois eu quero falar sobre defesas, advogados, estratégias, etc. Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes rejeitou hoje um agravo regimental apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro na ação penal da trama golpista. O recurso foi interposto contra uma decisão anterior do magistrado. Ainda em dezembro, Moraes rejeitou o processamento de embargos infringentes que foram protocolados após a condenação do ex-presidente se tornar definitiva, ou seja, transitar em julgado. Para a utilização desse tipo de recurso, são necessários pelo menos 2 votos pela absolvição, que não aconteceu, já que apenas Luiz Fux votou desta maneira e que a ação penal não tenha trânsito em julgado, né? Outra condição. Diante da rejeição do embargo, os advogados de Bolsonaro protocolaram um agravo regimental com o objetivo de rever essa decisão. A defesa ainda não apontou que, caso não fosse acatada a reconsideração, que o agravo fosse levado ao plenário. Em despacho publicado hoje, Moraes reafirmou que é absolutamente incabível juridicamente a apresentação do agravo regimental após a decisão que tornou definitiva a condenação e determinou o início do cumprimento da pena do ex-presidente. Vamos lá. Uma sociedade em que a defesa não seja livre para atuar, nos limites, obviamente, da lei, dos códigos de ética, etc., essa democracia está com problema. Democracia já nem é mais. Portanto, a defesa tem de tentar tudo. E há hoje uma tendência de criminalização da advocacia, do direito de defesa, que eu acho que a todos deve preocupar. A mim me preocupa desde sempre, especialmente desde a Lava Jato. Né? E recrudescem certas práticas hoje que me parecem deletérias e que darão prejuízos no futuro. Continuarei na minha, fazendo o meu trabalho. Portanto, eu defendo que a defesa de Jair Bolsonaro, né, tente de tudo, dentro dos limites legais e dos códigos, para defender sua posição. Mesmo sendo Bolsonaro. E quando eu digo mesmo sendo Bolsonaro, porque todo mundo sabe o que eu penso a respeito da atuação dele. Eu o considero um golpista. Mais do que eu o considero um golpista, ele foi condenado por isso, com provas. Agora, a defesa é livre para agir. Eu só não entendo certos procedimentos, porque se o Alexandre tinha dado o trânsito, já por trânsito em julgado, você voltar à questão, eu quero de novo que a questão vá para o pleno, mas isso o tribunal já tinha decidido. Isso já é matéria passada. Por que isso de novo? Argumenta-se lá, o artigo 359-T do Código Penal não pune a simples divergência com os poderes constituídos. Mas o Bolsonaro foi condenado por simples divergência? Foi simples divergência a condenação? A gente não tem ali os recursos, as evidências todas da tentativa de golpe, de abolição do Estado de Direito? Até um argumento estranho, que o artigo 359-O do Código Penal foi vetado, que aquele que não puniria notícias falsas, mas isso não está na lei. Mas ele não foi condenado por algo que não está na lei. É uma argumentação exótica. Eu poderia dizer assim, não entendo o que a defesa do Bolsonaro quer com isso. Mas acho que eu entendo. Vai que ganhe um candidato de extrema-direita, que vai indicar no seu mandato pelo menos 2 ministros do Supremo, eventualmente 3, acho que o terceiro não dá tempo de indicar. Há uma mudança de composição do Supremo, ainda que não uma maioria bolsonarista, e aí você vai tentar anulação, não sei. O fato é que, evidentemente, eles sabiam que isso não ia acontecer. Entraram com recurso para que o Bolsonaro, para que o Alexandre dissesse, não vai ter. Carlos escreve
a sua carta ao pai. Vocês sabem que um dos textos mais belos da literatura universal é uma carta ao pai. Momento cultural. Do Kafka. Genial e terrível, mas muito terrível, porque o pai dele, a relação dele com o pai dele era um desastre. E ele escreve essa carta ao pai, um negócio tocante e muito duro de ler. Mas o Carlos agora fez uma carta ao pai, aí não, aí é uma carta apaixonada ao pai, falando que o pai dele está sendo vítima de uma grande injustiça. Tem um trechinho aqui, vai lá. Carlos Bolsonaro tornou pública hoje uma carta que enviou ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele compartilhou o texto nas redes sociais. Além da carta, Carlos escreveu uma mensagem na qual afirmou que Jair Bolsonaro, inclusive, desejou boa sorte na campanha ao Senado por Santa Catarina ao filho. Ele transcreveu a carta e eu vou ler alguns trechos. Num deles ele diz: escrevo não apenas como filho, mas como alguém que te viu resistir quando tudo parecia perdido. Vi seu corpo ferido, tua alma testada, tua honra atacada de formas que poucos homens suportariam sem cair. E ainda assim você permaneceu de pé, mesmo quando tentaram te dobrar pela dor, pela injustiça, pela humilhação calculada e pelo silêncio imposto. E em outro trecho ele escreve: você nos ensinou que dignidade não se negocia, que caráter não se curva, que a verdade pode até ser perseguida, mas nunca enterrada. É isso que nos sustenta agora, é isso que deve te sustentar. Levante-se todos os dias com a certeza de que sua história não termina aqui, diz Carlos Bolsonaro. Todo filho tem o direito de mandar mensagens pungentes ao pai como essa, né? Apenas que nós estamos falando de política. Né? Agora, aqui ainda vocês vejam que o filho opera no terreno da mitificação do pai, transformação do pai em mito, também da mistificação com algumas mentiras que foram construídas, mas nas quais ele tem todo o direito de acreditar, até como filho, embora ele seja um político também, futuro senador, que acho que vai se eleger senador por Santa Catarina, o que não deixa de ser um outro exotismo. Agora vejam como isso tudo deixou refém a extrema-direita e a própria direita, que não conseguiu se estruturar e não conseguiu dar uma resposta. Né? Não conseguiu se desgrudar deste troço. Né? E acho absolutamente digno que o Carlos faça essa mensagem ao pai dele. O que é indigno é ficar tirando foto do pai de cueca vomitando na pia. Isso não se faz. Botando nas redes para tentar obter dividendos políticos. Entendem? Em questões como essa, eu só posso falar tudo. Não é? Isso sim é indigno. Aí é indigno como filho. Mas também acho que isso é autorizado pelo pai. Aí eu não entro nessas relações, porque aí eu já acho que tem que chamar um psicanalista. E deixo a dica aqui para todos, Carta ao Pai de Kafka, aí sim, inclusive para o Carluxo também, né? Nada impede, vale bem, que ele melhore a escrita dele. Aliás, o texto é engraçado, porque depois tem um monte de coisa que ele escreveu a lápis, aí ele apagou. Não sei se ele quer que agora alguém tente descobrir o que estava escrito ali.